Shalom, espero que essa internet aqui colabora, viu, gente? Shalom, shalom. Vocês já tá. Vocês daqui pra frente já vai notar diferença na temperatura aqui, ok? Aqui quando chega frio, chega de verdade. Mas por enquanto ainda não chegou. É só aquele tempo mais fresquinho, ok? Então vamos lá. Continuação da leitura de Gálatas. Tenho aprendido coisas lindas, maravilhosas com o apóstolo Paulo. Glória a Deus e aleluia pela vida do apóstolo Paulo, porque Jesus chamou ele, capacitou ele, deu o Espírito Santo a ele para ele ministrar a nós. Até os dias de hoje somos ministrados pelas cartas do apóstolo Paulo. Aleluia. Então eu fiz a primeira parte de Gálatas 4, agora a gente vai fazer a segunda parte. Ok? Aqui, gente, como hoje em dia as pessoas estão negando a nova aliança, como as pessoas hoje em dia, em vez de pregar o evangelho, elas querem pregar uma religião, porque isso já faz parte da apostasia, de afastar as pessoas de Cristo Jesus, ok? Então você vai ver por aí muitos ministérios, diz que crê no Messias, que crê no Machia, que crê em Yeshua, mas eles não pregam o evangelho como o evangelho é e não pregam as escritas apostólicas como elas são. Paulo, então, que é o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, gente, ele não entra nessas pregações de hoje que tem por aí, não. Ok? E a gente vai continuar pregando para honra e glória no nome de Jesus. Jesus ainda não veio. Nós ainda estamos na época da graça. Gente, eu tô achando tão escura aqui essa imagem. Mas vamos lá. Antes que chova, né? Parece que vai até chover. Vamos ver o que tá dizendo aqui em Gálatas. Paulo já tinha falado ali umas coisas. Porque o povo estava voltando para a religião. E estava abandonando o Senhor Jesus por causa da religião. Vamos lá? Aí ele começa aqui, versículo 11. Receio de vós, ou de vós, aqui receio de vós, acho que ficaria melhor receio que vós, acho que ficaria melhor assim, né? Receio que vós tenha, receio de vós, entendi agora, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, o que acontece? Quando a gente vai montar uma frase, você pode usar uma preposição de um jeito ou de outro. Aqui é receio de vós, receio de vós, tenha eu, sei lá, acho que faltou uma vírgula aqui, enfim, não sei, gente, às vezes eu me implico. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendeste. Ok? Aqui ele fala, eu sou como vós, no sentido humano, gente, ok? E ele falou, olha, vocês não me ofenderam, não. Eu não sei qual estava tendo um problema ali com a igreja de Gálatas. Foi preciso o Senhor Jesus falar muito sério com eles. Mas o Senhor Jesus está explicando, falou, não, vocês não me ofenderam. É que eles estavam saindo fora da graça de Cristo. Essa era a realidade, né? Como muitos hoje também estão saindo, ok? Vamos lá? E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, ok? E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Lá aquela história lá que o apóstolo Paulo
um problema nos olhos, ok? E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Aleluia. Então aquele povo já conhecia o Senhor Jesus. Eles receberam Paulo como o próprio Cristo Jesus, como um anjo de Deus. Ok? Já tinha tido um momento muito bom entre o apóstolo Paulo e a igreja de Gálatas. Vamos continuar lendo. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível for, terias arrancado os próprios olhos para mos dar. Gente, parece que eu já fiz essa live. Parece, mas eu acho que é as palavras que estão se repetindo. Ok? Porque eu olhei lá, a última palavra tinha sido a primeira parte, né? Deixa eu ver. Ah, entendi. É porque eu estou repetindo versículos aqui. Ok? Estou repetindo os versículos do começo. Vamos lá. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Às vezes nós tornamos inimigo. As pessoas, elas estão tanto iludidas com uma ilusão, com uma religião, com um grupo X, uma novidade que apareceu no meio gospel. Elas estão tão iludidas que quando você vai ler a Bíblia para elas e pregar o que realmente está escrito, elas viram inimiga da gente. Por isso que a gente não pode... Gente, essas pessoas que diz que é pregador e quer agradar todo mundo, eu acho muito estranho. Acho muito estranho, porque não tem como pregador sincero do evangelho agradar todo mundo. Não tem. Quando eu vejo a pessoa, eu sou querida por todos, sou querida ali, sou querida acolá, eu fico assim pensando, ela tá pregando o evangelho mesmo? Essas pessoas se declaram missionário. Fica atento, vamos lá. Então o apóstolo Paulo já estava enfrentando aqueles problemas ali, porque ele foi pregar a verdade, ok? Os que vos obsequiam, não sei nem que palavra é essa, gente. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles. Então olha, se há 2000 anos atrás já tinha uma competição ali, querendo tomar membro, discípulo dos outros, porque esse pessoal aqui era discípulo de Paulo, e aparece uns lá querendo tomar os discípulos do apóstolo Paulo, se naquela época já tinha, imagina os dias de hoje, misericórdia. Vamos continuar aqui? Ok? Olha aí, obsequio é um tipo de bajulação, ok, gente? Porque fala assim, ó, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja a favor deles. Então ele estava ali rodeando aquele povo, bajulando aquele povo, só para afastar eles do apóstolo Paulo. Misericórdia. Cuidado. Versículo 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Gente, o bem é obedecer o evangelho como ele é, obedecer os escritos apostólicos como eles são. Isso é fazer o bem. Não é fazer tudo que as pessoas querem para agradar elas, porque agora o ser humano está endeusando outro ser humano. Gente, isso não é fazer o bem. Fazer o bem é pregar a verdade para as pessoas. Quem segue a Cristo, o Senhor Jesus falou que ia ser em espírito e em verdade. Ok? Não é com bajulação. Vamos lá.
Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo sofria para fazer discípulo, mas hoje ninguém quer sofrer não. Hoje a pessoa só quer ganhar. Vamos lá. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Me vejo perplexo. Paulo estava decepcionado com aqueles discípulos que ele ensinou o evangelho da forma correta e agora o povo estava indo nas novas doutrinas que aparecem. Tudo bonitinho, organizadinho, aquela coisa, mas está pregando o evangelho de Cristo. Vamos lá? Dizei-me vos, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas os da escrava nasceu segundo a carne e da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas. Essas coisas são alegóricas. Porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Gente, isso aqui é forte. As pessoas não aceitam a pregação do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Eu sou uma gentia convertida a Cristo. Olha aqui. Olha fazendo a comparação, a alegoria. Que na realidade Abraão teve 2 filhos, que na realidade eram 2 alianças. Gente, não foi só porque Eva errou. Não foi só, Eva errou, Abraão errou, porque as pessoas é cheio de achar erro em todo mundo, ok? Não foi só porque Eva errou, porque Abraão errou, que Abraão teve 2 filhos, ok? Aqui fala que era 2 alianças. A Agar, que é o Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei, e a Sara, que é a mãe de Isaac, que representa a graça de Cristo. Vamos lá? Olha aqui, olha lá. Sara e Agar são uma alegoria dos 2 concertos. Concertos, alianças, ok, gente? Olha aqui. Isso aqui que eu li foi o título do texto, ok? Agora vamos ler o texto. Dizei-me vós os que quereis estar sobre a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Abraão, ele representa Deus. Mas a da escrava nasceu segundo a carne e a da livre mediante a promessa. Quem está em Cristo está mediante a promessa. É a graça que Sara recebeu, quem está em Jesus, ok? Essas coisas são alegóricas porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Agar gera para escravidão e o Monte Sinai representa Agar. O apóstolo Paulo está explicando direitinho. O apóstolo Paulo entendeu direitinho a história de Abraão, a história de Sara e Agar. Ele entendeu direitinho a Torá que Deus deu para Moisés, chamado pelos cristãos de lei, mas por ele chamado de Torá. O apóstolo Paulo entendeu direitinho e ele está explicando. Ok? Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Quando o apóstolo Paulo estava pregando, Jerusalém já estava escrava.
já tinha rejeitado o Senhor Jesus. Paulo já estava vendo ali o Tito entrar ali e fazer aquelas coisas terríveis que fizeram com aquele povo. Muitos morreram, muitos. Ok? E Paulo já estava falando que eles estavam tão escravos quanto a Agar. Que aquela Jerusalém ali, ela estava tão escrava quanto a Agar. Por isso que o Eterno Deus permitiu que ela fosse destruída, gente. Ok? Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. E qual é a nossa mãe? A Jerusalém de baixo estava simbolizando Agar, aquela primeira mulher que Abraão teve o filho. E a Jerusalém de cima representa Sara. A igreja tem como foco a Jerusalém celeste, sabia disso? Por mais que eu amo a Jerusalém da terra, se eu pudesse eu ia lá todo ano visitar, tivesse dinheiro para isso. A gente ama estar ali. Eu já fui, Deus me deu a graça. Mas a nossa Jerusalém é de cima, é do celeste. Ok? Vamos lá? Mas a Jerusalém de lá de cima é livre com a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás a luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Ok? Aqueles que se convertiam ao Senhor Jesus, que nascia segundo o Espírito, estava sendo perseguido por aqueles que representavam Agar, por aquela Jerusalém que estava ali, que foi destruída no ano 70, ok? Olha aí a comparação. Porque está escrito: alegra-te, estéril. Eu já li, né? Porque Sara era estéril. E Agar, quando ela deu a luz, ela ficou tão se achando o máximo que você sabe os problemas que deu, né? Primeiro ela engravidou, já deu problema. Depois ela teve que voltar, porque a criança tinha que nascer lá. Mas depois ela teve que ir embora de novo. E só sobreviveu porque o Eterno Deus é Deus de amor. Vamos lá. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora os que nasceram segundo a carne perseguiam os que nasceram segundo o Espírito, assim também agora. Então, do mesmo jeito que a descendência de Ismael não era nem descendência, ainda era o próprio Ismael que já perseguia Isaque. Do mesmo jeito que Ismael perseguia Isaque, agora a Jerusalém terrena estava perseguindo os filhos da Jerusalém celestial. Os filhos da Jerusalém celestial é aqueles pela fé em Jesus, ok? Como porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia aqui nasceu segundo o Espírito, assim também agora, já li isso aqui. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Nós somos filhos da Jerusalém celestial. Ai, não entendo porque que os cristãos não lutam por uma terra e aí coloca, não, o cristão tem que ser patriota e começa e coloca o cristão na política e fica ali. E tem muito cristão por aí que já não busca mais Jesus, que já não tem mais a presença do Espírito Santo, porque está na carne, ali. Nós temos que buscar, lutar pela terra, nós temos que ter. Ele falou assim, olha, nós somos filho
Dá livre. Essa terra é escrava, gente. Quem ficar preso a essa terra fica na escravidão. Essa terra ela está escrava do pecado. Logo, logo, Deus vai pôr fogo. Deus nos livre. O nosso esconderijo é Cristo. Vai ser protegido quem tem Cristo. Porque essa terra ela é escrava. A Jerusalém de cima, ela é livre, mas essa terra é escrava do pecado. As pessoas estão escravas do pecado. Preste atenção. Estão escravos do pecado. Tanto a Jerusalém, quanto todo o resto da terra. Quanto todas essas nações você conhece. E Deus está sempre falando que a punição está chegando. A punição, se prepare que a punição está chegando. Gente, eu não vou mentir aqui para vocês. Eu não fui chamado para isso. Glória a Deus, aleluia. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Isso aqui é palavra de Deus. A nossa Jerusalém é de lá de cima. Quem está aí, ó, doido, arrancando, matando gente, crente, doido, brigando, por causa dessa terra, vai sofrer muito, porque Jesus vai passar e ele não vai perceber. Quando abrir o olho, aí é tarde. Por quê? Porque não estava lutando pela Jerusalém de cima, estava lutando pela terra aqui embaixo. Você está lutando pela terra aqui embaixo ou você está lutando para entrar na Jerusalém de cima? Quem luta para entrar na Jerusalém de cima se preocupa com a santidade, se preocupa em obedecer o evangelho, se preocupa em obedecer os escritos apostólicos. Agora quem luta para essa terra de baixo está vivendo um oba-oba. Jesus virá e essas pessoas nem vão ver ele vindo. E vai ficar aí. Não quero nem falar a palavra aqui, que essas pessoas vão passar. Ainda há tempo. Arrependa-se. Volte-se para Jesus. Busca Jerusalém de cima. Pai, shalom, até a próxima. Leia Gálatas, leia os evangelhos. Shalom.